Presidente Trump deu 48 horas para que o Irã libere o Estreito de Hormuz. Bom, muito bom dia. Estou aqui de volta nesse domingo para dar um apanhado aqui das informações aqui dos Estados Unidos, sem aquela contaminação dos meios convencionais. Bom, ontem nós tivemos aí o pronunciamento do presidente Trump dizendo para que o Irã, que eles teriam 48 horas para poder liberar ali o Estreito de Hormuz, e caso não fizessem, a coisa iria escalar para o lado do Irã. Bom, ao mesmo passo que Benjamin Netanyahu deu uma declaração ontem sobre o ataque do Irã a uma área que é uma área civil, dizendo que eles romperam qualquer tipo de código de guerra, vamos dizer assim, onde o lugar de civis não é um lugar para ser atingido. Bom, mas deixa eu trazer para vocês o panorama que não vai para a tela dessas TVs convencionais. Fica mais aqui na América, em blogs, sites, pessoas influentes que mexem com política, comentam política, que são dos dois lados, tanto do Partido Republicano quanto dos democratas, para que você tenha uma ideia do que está acontecendo na percepção dessas pessoas. Bom, primeiro ponto, o MAGA, né, que é o Make America Great Again, que é o slogan de campanha do Donald Trump, ele tem os seus adeptos. E durante o processo eleitoral, tanto na primeira gestão quanto agora, as pessoas ligadas ao MAGA têm pessoas, a maioria são civis, mas muitas pessoas influentes, que têm canais fortes e tal. E o que nós vimos, o que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, é que muitas pessoas influentes debandaram, pegaram o boné vermelho e falaram: nós não estamos mais ligados a essa ideia, e o Make America Great Again virou Make Israel Great Again, né? Como se eles estivessem refutando o fato dessa guerra, porque não vai de encontro aos interesses da América, e sim aos interesses de Israel. Então, isso está sendo muito questionado aqui, pessoal. É tão questionado ao ponto das lideranças do Irã, em pronunciamentos em televisão, que eu não sei aí se vocês estão recebendo, estão utilizando isso. Bom, o fato é que depois da saída do diretor de contra-inteligência e as declarações que ele deu, dizendo prioritariamente que o Irã não oferecia um risco para motivar a América a poder fazer o ataque, isso virou munição para o outro lado, não tem jeito. Então, essas autoridades, tanto do exército iraniano, quanto pessoas, repórteres, jornalistas, que estão sendo convocados para fazer aquele contraponto nas entrevistas, eles estão sendo taxativos, dizendo o seguinte: olha, até o seu diretor de contra-inteligência pediu para sair por não concordar e não ver risco nosso de atingir ou de fazer qualquer ataque contra a América. O que, na verdade, vocês estão fazendo, olha o que tem sido nas entrevistas aqui, o que vocês estão fazendo é por conta dos arquivos do Epstein, estão querendo justificar e atacar a gente. Isso está sendo assim direto nas entrevistas. Eu não sei se vocês têm já visto isso aí no Brasil. Bom, o que isso está ocasionando, pessoal? Uma constatação simples. O Irã é o antigo Império da Pérsia. Eles não são bobos. É uma estrutura muito bem organizada, onde muitas pessoas acharam que em uma semana, em 2 semanas, o negócio ia estar resolvido. E não é bem assim. O que se tem visto aqui é uma organização onde, mesmo que você tire a cabeça, como foi o líder deles lá foi morto, a estrutura continua a andar naturalmente como se nada tivesse acontecido. Bom, em meio a isso tudo, o Irã falou o seguinte: beleza, se vocês vierem mais uma vez, nós não vamos abrir o Estreito de Hormuz. Isso já está causando no mundo, pessoal, um problema muito sério. A rede, a matriz energética, a rede de abastecimento
já está sendo totalmente comprometida por conta disso. E a repercussão maior, principalmente, está sendo na Europa, né? Por conta do ataque lá à usina de gás. É quase que 99,9% de acontecer um conflito maior, global, até por sobrevivência. Porque agora o Irã falou que vai atacar o processo de salinização das águas, que é uma coisa também que vai mexer com a estrutura do mundo inteiro. Então, assim, para quem analisou achando que essa situação de conflito, de guerra, ia ser fácil para a América, ia ser uma coisa rápida, e para Israel, não está sendo. Está sendo bem complicado, e o pior de tudo isso, em estrutura de, falando com visão de estrutura de quem está comandando a guerra, a narrativa está sendo mais a favor do Irã por conta de muitas pessoas falarem assim, ué, mas o que está acontecendo? Porque o diretor de contra-inteligência falou que não havia risco, por que vocês estão invadindo? Por que a América está produzindo isso? Qual é o custo que nós vamos pagar disso? E por que Israel não está bancando ou não está indo com as suas tropas? Nós precisamos... Gente, esse é o conflito que está acontecendo aqui todos os dias. Todos os dias. Ou seja, a insatisfação por esse momento é muito grande por parte dos americanos. É muito grande. É claro que tem uma ala, uma pequena ala radical, que não, que essa ala aí não quer saber. Ela é fanática, né? Então ela não quer ponderar, ela não quer entender nada, ela quer só dizer que está certo e está tudo bem. Só que está existindo uma outra coisa que eu tenho que trazer para vocês. Tem uma situação muito clara de uma movimentação para impeachment e para afastamento do presidente atual. Acreditem se quiser. Então, as entrevistas de vários parlamentares, e aí sim, a gente vai pegar mais os democratas, né, que aí eles vão aproveitar, não tem jeito, a guerra das narrativas e a guerra das oportunidades, né, em termos de políticos, elas são exploradas nesse momento. Então tem uma movimentação muito grande e tem uma visão muito clara de que as eleições de meio de mandato agora, principalmente com a formação do Congresso americano, tem gente que está apostando todas as fichas que ele perde a maioria, né? Que ele perde a maioria. E uma vez se perder a maioria, a coisa vai complicar bastante. Então, a gente vai ter que acompanhar os movimentos. Outra coisa é a vulnerabilidade agora. A gente está com um processo onde a América está pontuando que vai ter algum tipo de intervenção lá em Cuba, né? E o outro contraponto é a atenção específica, gente, para o Brasil. Porque, entenda bem, nesse conflito mundial, onde a matriz energética, água, tudo isso está sendo comprometido, qual é o país continental que tem abundância em tudo isso, que está ali vulnerável? Porque o Brasil é um país vulnerável, no sentido bélico, no sentido de proteção, né? Qual é o primeiro país que vem à cabeça das grandes lideranças, e principalmente da América? É o Brasil. Só que também, por outro lado, a gente tem a China ali do lado, que não vai deixar isso muito barato. E aconteceu também uma coisa, na sexta-feira agora, que o Xi Jinping ele falou o seguinte, ele deu um ultimato para a América, dizendo o seguinte, olha, liberem o Nicolás Maduro e a sua esposa imediatamente. Bom, eu não sei o desdobramento disso, porque também a gente está Gente, a contra-informação e o que está acontecendo nas redes sociais, na sexta-feira tinham vários comunicados que o Trump resolveu que estava praticamente terminado o processo de conflito, que ele não queria, e blá blá blá. Isso é uma mentira, né? Isso nunca teve aqui em voga. E em outro ponto, as lideranças do Irã estão sendo claras. Não, nós não tem mais como voltar. Nós não vamos parar. Nós fomos atacados.
Nós não queremos guerra com ninguém, não queríamos guerra com ninguém. Nós fomos atacados. Então agora nós vamos até o final. Isso é o que está rolando, né? A gente tem vários programas de televisão aqui que colocam lideranças, né? Tanto do exército iraniano como pessoas de lá, repórteres, tudo, dividindo tela com âncoras aqui da América. E assim, é unânime. Nós não pedimos para fazer isso, não atacamos ninguém, mas agora nós vamos até o final. E o desdobramento disso? Vai ser terrível, porque o Reino Unido agora falou que vai entrar, né? E a coisa vem escalando, vem tomando uma proporção muito grande. Então a gente realmente está apostando as fichas que aquilo que estava previsto na agenda, né, 2030, que foi antecipada para 25, que começou ali a movimentação, realmente está se concretizando, né? A gente está indo para um grande movimento global, onde o The Great Reset vai acontecer, né? Isso vai acontecer nas finanças, isso vai acontecer nas leis. Muito provavelmente teremos um lockdown por conta da malha aérea e dos riscos, né, que isso pode produzir, talvez um novo fique em casa por outros motivos, todos eles planejados, lógico, pilotados, né? Mas o que a gente está conseguindo ver é que não teria a possibilidade de uma trégua ou de um lugar, até porque muitos civis estão morrendo. E aí a coisa entra para um lado que é muito complicado, gente, muito complicado. A começar pelo primeiro ataque que pegou a escola, que também tem sido a narrativa aqui, dizendo que isso é imperdoável, enfim. Então, nesse conflito agora, o que a gente pode esperar primeiro, um grande risco de ataque, porque os iranianos já estão falando, nós vamos atacar os lugares de turismo de vocês aí na América. Agora virou uma coisa assim, bem sem regra, né? Vamos atacar. Há quem diga, e eu acho que faz sentido, que nós poderemos ter um outro evento como aquele que aconteceu em 11 de setembro, né? Isso tem várias linhas aqui de análise que apontam para isso e que dizem que realmente é uma probabilidade, só que não agora como uma false flag, né? E sim como um evento direcionado, né? Enfim, então o nível de alerta ele aumenta. A gente está vivendo aqui na América um caos nos aeroportos, porque com o shutdown do Congresso, o TSA, que é quem faz a vistoria, né, de segurança dos aeroportos, não está trabalhando. Então você, para embarcar hoje, você tem que, a tua viagem é 10 horas da manhã, você tem que chegar lá às 5 horas da manhã para poder passar. Bom, segundo o presidente americano, ele vai colocar agora o pessoal do ICE para fazer essa vistoria. E a gente não sabe como é que vai ser isso na prática. Então é isso, as notícias são essas. O clima de tensão ele não baixou, né? Pelo contrário, agora ele está escalando para um lugar onde outras lideranças mundiais estão aderindo, como o Reino Unido, que eu acabei de falar aqui. Vamos acompanhar tudo de perto e ficar atento aí para os movimentos dessas pessoas todas aí. Infelizmente, a terceira dimensão é assim. Vamos se preparar. Valeu, pessoal. Tchau.